Olá, pessoal. Hoje eu vou comentar como que a seção de resultados deve ser escrita num paper. Tem gente que fala que os resultados são a seção mais importante de um paper, tá? Eu não gosto disso, dessa consideração, porque parece que às vezes fica uma quiz, né? Eu já vi até questão de prova perguntando qual é a seção mais importante. E aí é métodos, resultados, introdução, tabela, figura, abstract. A gente tem reforçado que a ideia é que você só escreva o que é necessário. Então, tudo que é necessário é importante, se não é importante, não devia estar escrito, e o paper ideal é aquele que só contém informações necessárias. Tudo é importante, senão não deveria estar nesse paper, né? Ou em qualquer paper. Mas, claro que se a gente vai pensar em termos de densidade de informação, daquilo que tem que ser apresentado, é claro que o resultado é o clímax, certo? É o ápice do paper, é onde você vai ter o máximo de densidade de informação possível. Então, se a gente quiser fazer uma analogia, a gente pode pensar que os papers, eles orbitam ao redor do resultado, certo? A seção do abstract, introdução, métodos, discussão, conclusão, tabelas, figuras estão orbitando nos resultados. O paper é escrito em volta dele. E aí, é claro, né, se você tiver um resultado muito bom, muito importante, muito novo na literatura, mesmo que a escrita científica não esteja boa, o inglês meio uga-buga, uma coisa assim, tá ótimo, o editor ele vai falar, olha, tem resultado bom aqui, os revisores, se né, forem competentes, vão reafirmar isso, e isso te deixa bem mais tranquilo. Quando o resultado não está bom, a gente pode até debater o que é um resultado não bom, né? Não é negativo, mas quando está pouco claro o que o estudo fez, o que ele quer, ou é um estudo muito pouco, está acrescentando muito pouco na literatura, fica mais difícil vender o peixe, digamos assim, e aí o autor tem que se esforçar bastante para fazer uma narrativa muito convincente de por que aquilo está acrescentando. Claro que no mundo ideal só resultados relevantes deveriam ser publicados, a gente sabe que às vezes a pessoa escreve tão bem ou é tão inteligente, fluida, que acaba compensando resultados não tão importantes. Mas por isso que a gente tem que ter os dois bem desenvolvidos. E a outra questão é que a gente vai dando dicas dos resultados, como se fosse uma história, né? Uma narrativa de suspense, ou só uma narrativa, mas se vocês forem observar, em todo momento do paper está se dando uma dica do que vai vir, né? Parece aquela chamada de um filme, olha, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. E claro que aí se o resultado não prometer o que foi divulgado, é um anticlímax, certo? Não é tão legal. Mas vamos observar isso um pouco no paper que a gente está revisando. Olha só como isso de fato acontece. Então, a introdução nos objetivos fala o que vai ser, né, o que se espera do resultado. Né? Na verdade, eu estou falando, né, esse paper vai ver se a tríade cognitiva varia, né, como é que é o curso dela. Então, aqui eu já estou no abstract afirmando isso. No final da introdução, de novo, eu estou falando aqui o que eu vou fazer. O propósito desse estudo é entender as distorções cognitivas do paciente. Então, como eu comentei, né, no último parágrafo da introdução, isso aparece. Nos métodos, a questão de assessment e análises vai ir diretamente na ideia de mostrar o que se espera do estudo, e aqui é onde já dá para ver pontos mais fracos desse paper, né? A análise estatística não fala isso, tem uma confusão aqui, o desfecho não é o desfecho do estudo, então são os pontos onde o paper morre aqui, na verdade, se ele não for corrigido, vai morrer aqui. Os resultados todos vai ser, obviamente, resultados, e a discussão, o ideal é começar no primeiro parágrafo, uma síntese dos achados principais do estudo, não é o que foi feito aqui, enfim, também nem aqui a discussão vai ter que ser revista depois também. Mas veja, basicamente, a ideia é ver se
peças estão se conectando e aí levando a questão de uma maneira narrativa para uma maneira mais matemática ou mais formal em termos de definição. Isso não está acontecendo no paper, né? Então, talvez aqui que seja a grande falha, né? Aqui que o paper ele vai morrer. O que acontece? A hipótese, ela está dizendo que vai investigar o curso da tríade cognitiva. Então, já está nos dando dicas aqui, né? Desculpa, não na hipótese, mas nos objetivos, né? No abstract do estudo, que a variável dependente, aquela que a gente quer estudar, ou variável de desfecho, é a tal da tríade cognitiva, certo? Vamos chamar aqui de DTS, né? Então, é a DTS. Depois a gente pode formalizar melhor em outras aulas, né? O que é variável de desfecho, variável primária, secundária, mas aqui é o DTS que está sendo estudado. E temos aqui o tratamento. Então, uma variável independente vai ser o tempo. Parece que vai ser um estudo em que, se fosse colocar numa figura, esse DTS vai ficar variando ao longo do tempo, certo? E aqui, classicamente, é onde temos a variável dependente e a variável independente. No final da introdução, a gente vê de novo, né? Que tem que mudar, né? Entender, não tem que ser falsificado, né? Tem que ter uma hipótese nula e uma alternativa. Então, aqui já seria o momento de, na introdução, falar que a hipótese nula seria, sei lá, que o DTS não varia, né? O DTS ao longo do tempo ele não varia. E a hipótese alternativa seria que ele variasse, tá? Que já teria que ter esse tipo de formalização, mas não está tão formal, né? Teria que escrever mais, mas aqui ainda passaria. Quando a gente começa a pensar que nos métodos tem que aumentar a formalização do que a gente quer estudar, aí precisa estar definido de uma maneira mais clara o que é a variável dependente e a variável independente. Aqui é onde tem a primeira falha grave conceitual, né? Por quê? Porque não está sendo trocado as bolas, digamos assim, né? O que aconteceu? Foi confundido aquilo do estudo do Ayuni, que queria ver resposta clínica, com a variável de desfecho desse estudo. Então, o outcome desse estudo não é resposta e remissão, né? Como é que a gente estava uma hora falando que a variável dependente era DTS, isso foi antecipado no abstract, e agora é a depressão, né? Veja como houve uma troca. Então, aqui a gente tem uma falha, né? O outcome não é esse, o outcome é o DTS. Isso aqui pode ser uma outra coisa, mas aqui não se encaixa. E aonde estaria a variável independente? Está parecendo que ia ser, de fato, tempo. Mas também não é isso que a gente vê, né? Aqui fala algo que vai usar a nova de medidas repetidas, mas nunca foi formalizado isso. E olha o que acontece. Na hora da gente pensar de uma maneira mais formal, não dá para saber se foi isso que foi feito ou não, porque isso aqui não está encaixando. As informações que estão aparecendo aqui, elas estão diferentes. Tá? Então, esse aqui que é o problema. Aqui falou que vai usar o RM a nova, ok. Né? Mas em relação ao quê? Qual que era a variável dependente agora? Né? Aqui não é bem isso, mas acho que nem é o problema principal. Aqui entraria na parte da interpretação, ok, você falar que vai calcular uma medida de efeito com Cohen's-d, se foi isso mesmo que foi feito. Mas aí no resultados, veja como vai sendo narrado e parece que não chega em lugar nenhum. Olha só o que acontece, né? Vai falando o que acontece,
Lembra lá que eram as distorções cognitivas? E aqui já mistura, né, sintomatologia e pensamento. O que, que é variável dependente e independente? Por que, que elas estão aqui? Né? O que, que elas estão fazendo aqui? Então, no mesmo grau de importância da distorção cognitiva, certo? Se a gente fosse analisar só a tabela, ela tem várias falhas também, tá? Mas a gente não mostraria desse jeito. Mas a tabela está dando informações difíceis de entender o que, que se quer, né? Aí tudo bem, a figura, ela está aqui. Ok, tem uma figura, parece bonitinha à primeira vista, mas, de novo, o que está acontecendo? Aonde que está a variável que eu quero? Né? Tem o Hamilton, Madres, BDI, não era o DTS que eu queria. Aqui também é outra coisa, né? Não deixar um espaço em branco, mas ok. O que eu estava querendo? Né? Era o DTS? E aí vai se falando, mostra aqui testes estatísticos de medidas repetidas. Aqui tem uma comparação do tempo com o tempo, mas o leitor começa a ficar perdido, né? Sobre o que é o estudo, afinal. Sobre o que está sendo falado. Né? E aí aqui fica perdido. Uma coisa foi para um lado, outra foi para o outro. E a gente tenta tentar entender o que o autor quis dizer. E aí talvez aqui que perca totalmente o sentido, porque isso não foi testado. Né? A redução do DTS não é significante como a redução, mas isso não foi testado formalmente. Né? Lembrar que pode parecer pelos gráficos, mas isso não foi testado e a gente nem sabia que o objetivo era esse. Né? O objetivo era ver a tríade cognitiva e aí a conclusão é que não é que nem a depressão, certo? Então, aqui que se perde. O que seria o ideal de fazer é centrar, de fato, no que se quer. Então, se eu tenho como variável dependente DTS, o que eu tenho de independente? Será que eu quero ver o curso ao longo do tempo? E aí tentar escolher o modelo e talvez até pensar na figura mais apropriada para cada modelo e para cada hipótese. Então, aí o modelo pode ser uma GLM, né, uma nova, e o desenho seria mais ou menos aquele que a gente viu. Se a gente quer saber a associação entre o DTS e o tempo, aí seria uma outra pergunta. O DTS e a depressão seria uma outra pergunta, né? Aqui a gente teria as escalas de depressão. E aí o modelo estaria muito mais para uma regressão. Se a gente quisesse pensar aqui, seria muito mais um scatter plot mostrando essas duas variáveis. E se a gente quisesse saber depressão ao longo do tempo? Seria um modelo um pouco mais complexo, mas que seria basicamente, de novo, né, DTS como uma variável independente, e aí a gente vai querer o tempo, de novo, controlando para depressão, que é um pouco mais complexo, né, porque depressão é contínuo e tempo não é, né, assim, é contínuo, mas aqui a gente tem 4 tempos, então está muito mais como categórico, não é nada impossível de ser feito, mas aqui começa a ser pensado também como é que eu formalizo mais a minha pergunta, né? O que eu quero? Eu quero comparar trajetórias, como é que eu posso comparar duas trajetórias? Qual que é o modelo mais formal para fazer essa comparação? Então aqui o DTS e aqui a depressão, tá? A sugestão que eu dou é sempre pensar, talvez no resultado, qual que é a figura que você espera obter. Qual que é o gráfico no final. Tá? E isso vocês podem pensar em uma outra figura de um outro paper que fez algo parecido. Assim, é muito raro que a gente esteja pensando no primeiro paper da literatura. E mesmo que você esteja, esse tipo de modelo, veja, você tem uma variável dependente, contínua, que é o DTS, e você vai ter duas variáveis independentes, o tempo
e a depressão, que é contínua, talvez tenham outros estudos que sejam parecidos, talvez um estudo com biomarcador, por exemplo, né, substituir DTS por alguma outra coisa. Como é que você representaria isso de uma maneira mais fácil, mais gráfica? Talvez separando depressão em respondedores e não respondedores, talvez comparando, né, fazendo várias figuras, né, no T1, T4, T8, ao longo do tempo e ver como é que esses scatterplots se movem. Tá? E aí é aquilo que a gente fala, né, de explorar os dados, tentar ver o que está acontecendo e ir refinando o teu modelo até achar qual que é o melhor modelo estatístico. E aí, a partir daí, apresentar na tua introdução, no teu abstract e na discussão. É por isso que no curso a gente comenta, né, que não tem a ordem de escrever um paper, não é linear. A gente começa com métodos, vai para o resultado, depois faz as tabelas e figuras, vai para a introdução, vai para a discussão, interage aqui, né? Pode ficar rodando um pouco até refinar, depois vai para o abstract, depois vai para o título. Tá? E é por isso que a gente faz isso, porque, na verdade, como está tudo orbitando nos resultados, é o que você acha que determina como que você vai escrever. Senão pode acontecer praticamente uma falha de narrativa. Né? Imagina você está vendo um filme, parece lá que sei lá, alguém vai morrer e daí, de repente, aquele personagem desaparece, uma outra pessoa morre, né? O que está acontecendo naquele filme? Então, é meio isso, né? Você tem a ideia principal, o resultado principal, escreve teu paper ao redor disso. Se tiver falhas, isso é algo que gera uma dissonância cognitiva muito, muito grande. Isso, a não ser que você tenha resultados muito bons, vai fazer com que teu paper seja morto, né, que nem eu comentei, mas essa seria uma das principais razões de rejeição de paper, quando não encaixa as diferentes partes do estudo, tá bom? Então, essa é uma parte que a gente tem que prestar o máximo de atenção e lembrar de escrever dessa maneira que eu comentei com vocês. Um abraço.